Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus. Quem está falando aqui é a Bispa Rita de Cássia. Para a honra e glória do Senhor Jesus, vamos deixar nossa meditação de hoje. Está em Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 1. Vamos lá. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há fora, ordenada por Deus. Por isso que resistem à autoridade. Resista e ordenança é a ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si a mesma condenação. Ou seja, o que é que nós aprendemos aqui? Que nós devemos obedecer às autoridades, seja ela quem for. Por quê? Porque foi Deus que a colocou naquele lugar. Pode ser quem for, pode ser ditador, pode ser corrupto, ditador. Não vamos falar de partido político, só em pensar já dá dor de cabeça. Só em pensar em falar em partidos partidários, meu Deus. E só para testemunhar aí, hoje eu recebi um vídeo, muito chocante, das mordomias, que o nosso político por gerações, tem, que são leis irreversíveis, para o homem. Então, o Brasil diz que é a cidade que é o celeiro dos profetas, Cadê agora? Vamos orar para Deus mudar isso? Tá na hora, Há alguma coisa impossível para Deus? Vamos nos prostrar para Deus rasgar essa lei no qual abomina toda a terra. Mas Deus permite. O que é que diz em 1 de Timóteo, capítulo 2, do versículo do 1 ao 2, orar pelas autoridades. Vamos orar para as autoridades, para Deus tirar essa maldição do Brasil, abrir os olhos desses corruptos, abrir os olhos do povo que fica sem ter o que fazer, querendo fazer impeachment para tirar um presidente, ao invés de orar para Deus revogar as leis, Para Deus levantar aí autoridades, ministros, juízes, não que queira fazer parte da panela, do pirão escaldante, mas que queira sim fazer parte da bênção, que vamos orar a Deus para Deus levantar e quebrar essa maldição, essa lei de cativeiro, de escravidão, porque isso é uma escravidão. Para eles é uma regalia de rei, Tiraram a coroa, mas deixou as fortunas, somente para eles e até por gerações, que é uma coisa absurda. É claro que o salário mínimo não vai aumentar. Como é que vai aumentar? Se está tudo para a família deles, do político, e deles até que morra aí por gerações. Até parece que fazem parte da família de Faraó. Mas o que é que Deus diz aqui? Que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso que resista às autoridades, resistir à ordenância de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Se você resiste às autoridades governamentais, você está carregando para si condenação. Se você resiste às autoridades, às ordenanças de Deus, você está a mesma coisa, carregando para ti condenação. Está aqui no Romanos 13, a partir do versículo 1. Acabei de ler 1, 2, mais de uma vez. Vamos lá. E o versículo 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e trará louvor dele. Vamos ler outra vez? Porque os magistrados não são terror para as boas obras. Ou seja, Deus manda eles fazerem as coisas boas. Eles não são tão mal quando eles fazem as boas obras. Mas para as más obras, ou seja, quando eles fazem as coisas ruins, aí o Senhor diz, queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz bem, terá louvor dela. Pois se você respeita a autoridade, eles vão te respeitar. Se você não respeitar a autoridade, você vai ser condenado,
Você já viu que você não pode se virar contra um político com falta de respeito que te bota na cadeia. Então, obedecer às leis do governo civis e obedecer, você não tem nada a temer, desde que tenha governantes que cumpram a lei. Você não tem nada a temer se você respeita. E aqueles que não cumpram a lei, é orar. Vamos orarmos para que Deus, e aquele que mente, que forjam as leis, também vamos orar para Deus mudar essas leis. Tem essas leis absurdas que ninguém pode tirar, é só para eles, para a família deles, só. É uma hierarquia é, incumbida assim no vulcão, né? O vulcão de Las Palmas explodiu, né? Por esses dias. Nós oramos para que não tivesse tsunami, porque por um tempo saiu aí que poderia ter tsunami, que poderia até ir para o Brasil, e graças a Deus nada aconteceu. Então, vamos jogar essas leis, vamos pedir para Deus jogar essas leis brasileiras e de vários países, sabe aonde? Lá no fogo do vulcão. Para Deus queimar esses livros, porque aí eles vão ver o poder de Deus. Eles têm que se submeter ao que o povo se submete. Ele tem que saber o que é andar de carro sem ser sempre importado. O dinheiro não é dele, pois. É ser muito bom ser uma vez prefeito e você ter toda a regalia até que Deus te leve, não é? Temos que respeitar isso? Temos. Temos que orar para Deus mudar a lei, porque só Deus pode mudar a lei. A gente temos que orar, porque realmente é repugnante, é muito triste. É muito triste mesmo não fazer parte do governo e estar vivendo como se fosse a abelha rainha. Isso é abelha. Isso, olha, só Jesus na causa, viu? Só Jesus na causa. O povo trabalhando tanto, tanto, tanto para ganhar um salário, mas vamos lá. Porque ela é ministra de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, temer, pois não trarás debalde e a espada, porque o ministro de Deus é o vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque sou ministro de Deus, e atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deves e contributo a quem imposto que a quem tem, a quem você deve pagar. Ou seja, a sonegação Deus também abomina. Temor a quem honra. Teme a quem honra. Pague os seus impostos. Você sabe que os fariseus, quando estava perseguindo a Jesus, eles disseram assim, na mente deles, né? Jesus já tinha lido os pensamentos dele. Vamos pegar Jesus agora. Vamos ver aqui, vamos envergonhar Jesus. Depois a gente vai levar ele para a condenação mais rápido, né? Na mente dos inimigos, né? Vamos ver o que é que Jesus diz. Jesus, de quem é essa cara? Jesus, de quem é esse rosto? Da moeda, né? Não, Jesus é quem se deve pagar os impostos. Assim foi, desculpa. E Jesus pegou-lhe uma moeda e perguntou então, Jesus que perguntou, né? Desculpa aí. Quem é esse rosto aqui? Quem? César. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Tamanha sabedoria. Tamanha sabedoria. Quem dera que Jesus nos desse assim, só 1% da sua sabedoria, eu já ficava muito feliz, né? Jesus é muito sábio, Jesus é muito inteligente, Jesus é um ser assim que amou o mundo de tal maneira mesmo e nos ensina a amar todo tempo e toda hora. Então, ame o seu governo porque ele está lá, porque Deus colocou, ore a Deus para que Deus faça as coisas boas, para que Deus tire toda a armadilha do diabo, toda a cilada. Nós estamos lutando não contra a carne, não contra o sangue, mas contra as potestades celestiais do ar. Então ele ataca todos os tempos, toda hora. Vigiai para que não caia e orai-vos para que Deus do céu mude e transforme realmente o Brasil, mas o Brasil sem corrupção na igreja, sem corrupção na política, sem corrupção na justiça, sem corrupção nas autoridades.
Isso sim, isso temos que orarmos, para que Deus mude a história do país. E assim seremos um país, talvez que antes de Jesus voltarmos, limpos, com as vestes limpas, e assim ele vai, assim sim pode ser o celeiro espiritual. Mas se não, não. Se não, só Jesus na causa. Continuamos, oramos. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor aqui com a tua presença maravilhosa, que o Senhor venha mudar a história do Brasil, que todas essas abominações, essas leis de escravatura do povo e essa lei de ordenância de rei, se é o Senhor que autorizou, o Senhor diz na tua palavra que todos os líderes é da tua autoria, é o Senhor que concede, mas eles não estão mais, ele já saiu. O Senhor pode desfazer essas leis, o Senhor pode rasgar e tirar o povo do cativeiro para que realmente venhamos ser o celeiro aonde o Senhor vai pousar para buscar a tua igreja. Está escrito que será em Israel, mas aonde vai ser preparado, então, o celeiro das almas, né? Aonde há um país cristão, evangélico, apaixonado, no qual o Senhor já mudou a história da música do mundo, do samba, para o celeiro cristão, o mundo gospel. Te agradeço por isso. E agora nós te apresentamos, Senhor, com um espírito muito humilde, com toda a humildade, que o Senhor venha desfazer, o Senhor levante juiz para desfazer dessa lei e que livre ele da morte. Porque no Brasil ainda se joga, se destrói avião, queima, mata, joga o avião do político ou do juiz no fundo do poço. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você, Senhor, venha fazer, revogar esta lei e também processar esses que matam a ponto de fazer as suas próprias justiças com as próprias mãos. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus.